Mais uma vez, junto com você, o rebanho de Deus, tão amado, precioso. Rebanho para o qual eu fui constituído como o que lava os pés, o que serve, o que cuida, o que abençoa, o que estimula, o que anima, o que fortalece o espírito, a alma e também o corpo. Estou aqui me sentindo privilegiado, tendo sido hoje convocado para compartilhar com você o texto do meu coração que tem estado na minha alma nesses dias e tem sido motivo da minha gratidão a Deus ao saber da sua misericórdia, da sua bondade, da sua graça em meu favor e em seu favor. Pastor Ronaldo Bezerra, tão bom eu poder estar sempre ao seu lado. Estou ao seu lado já faz algum tempo, né, meu querido pastor? Me sinto muito honrado e minha gratidão pela maneira como você, pastor Ronaldo, tem servido o rebanho, como tem cuidado também você, a equipe pastoral da comunidade sede e todos os nossos irmãos que nos ajudam, que participam, né, de todo esse trabalho, são os técnicos de som, são os técnicos de filmagem, enfim, toda a equipe, né, que é muito especial e preciosa para o meu coração e a minha gratidão por tê-los como meus mais preciosos amigos. São cooperadores comigo de Deus, para nós construirmos nestes dias o reino de Deus, implantarmos o reino de Deus diante das situações adversas que o mundo está vivendo e nós somos chamados para abençoar todas as famílias da terra. E o faremos isso sempre com profundo espírito de gratidão a Deus e uma responsabilidade enorme que vem ao nosso coração. Me sinto muito honrado em estar com você. Eu tenho hoje um texto da Escritura que me chamou a atenção, que quero que você me acompanhe no raciocínio. Veja bem, Evangelho de Marcos, capítulo 7, lá no Novo Testamento, capítulo 7, versos 24 aos versos de número 30, você vai encontrar uma declaração comigo. Tome a sua Bíblia aí, onde você estiver, na sua casa, com sua família, dá uma olhadinha nesse texto e anote algumas verdades que vou compartilhar com você. Veja bem, capítulo 7 do Evangelho de Marcos, verso de número 24. Levantando-se Jesus, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, ele queria que ninguém soubesse que ele estava lá naquela casa. No entanto, ele não pôde ocultar-se. Ele não pôde esconder-se. Guarde esse pensamentozinho que eu vou lançar no seu coração agora. Ele não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher, ela era grega, portanto gentia. E ela, de origem sírio-fenícia, rogava a Jesus que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, é verdade. Mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas que caem da mesa, derrubadas pelas crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, mulher, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara livre. Que coisa fantástica esta descrição deste maravilhoso ministério de Jesus que alcançava toda a sorte de carências e necessidades do ser humano. Ministério fantástico de Jesus diante do que o homem nesses dias tem procurado entender.
diante da sua ótica tão limitada, tão pequena, tão deformada, o homem dos nossos dias procura entender Jesus, suas atitudes, seus méritos, seu trabalho, seu ministério, à luz das ciências, das filosofias e das religiões. Procuram eles este encontro para tentar saciar a fome existencial que todo ser humano tem. Fome de paz, fome de felicidade, fome de justiça, fome de alegria, fome de saúde e tantas outras necessidades e carências do ser humano. Não só nos dias de hoje, mas em todos os dias desde que o homem chegou a esta terra. Esta mulher cirofenícia, diz aqui a Escritura, no verso 24, que quando veio buscar socorro em Jesus, em relação à sua própria filha, que estava possessa, que estava vivendo um momento de opressão e de domínio maligno, diz a Escritura que Jesus, no verso 24, Jesus quis esconder-se daquela mulher e não pôde ocultar-se. Eu tenho me dedicado muito a pensar nos impossíveis para Deus, né? Dias atrás eu formulei algumas ideias nesse sentido e também deixei para vocês. Mas eu descobri que Deus tem alguns impossíveis, que Jesus tem algumas coisas que ele não pode fazer. Tem jeito, que jamais ele deixaria de fazer. Por exemplo, Marcos diz que Jesus quis esconder-se, mas não pôde. A porta daquela casa, como diz aqui a Escritura, não pôde impedir que Jesus ouvisse o clamor desesperado daquela mulher, daquela mãe necessitada, aquela mãe que buscava auxílio e socorro para a sua filha. E então eu descobri, como já afirmei, que Deus revela que jamais seu filho pode ocultar-se diante de algumas situações do ser humano. E hoje eu vou destacar 3 situações do ser humano que jamais ele pode ocultar-se. O verso 25 diz que a sua filhinha estava enferma e necessitada. Estava, portanto, carecendo de uma libertação e de saúde completa. Aí o meu coração vai até a experiência de Agar, lá em Gênesis capítulo 21, e a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do filho de Agar e Abraão. Agar era a serva, e Abraão havia tido um filho com ela chamado Ismael, que clamava ele mesmo em silêncio diante do quadro que a sua família e que ele pessoalmente estava vivendo. A necessidade que estava vivendo exigia uma ação imediata de Deus, lá no deserto de Berseba. E lá estava o poço com água e a promessa de tornar-se uma grande nação. E Abraão, naturalmente, pôde ver o resultado da manifestação abundante, maravilhosa de Deus, pela manifestação da graça de Deus na vida do seu filhinho, do seu filho Ismael. Ele, portanto, diante de uma grande necessidade, anote isto, jamais deixaria de responder. Diante de uma grande necessidade, ele não pode deixar de vir, de atender e de ajudar. O caso, por exemplo, de Abel, sangue clamou contra o seu irmão, porque Caim havia matado Abel. O sangue, diz a Escritura, lá de Gênesis capítulo 4, versos 9, que o sangue clamou contra o seu irmão, Caim, exigindo uma ação imediata de Deus. E Deus usou de justiça, de juízo, de misericórdia e de amor para com as pessoas envolvidas neste quadro. Lá está o povo de Israel. O povo de Israel afligido pelos egípcios. Num momento terrível em que a nação viveu 400 anos debaixo do tacão de Faraó e de todos os egípcios. Exigia, portanto, uma ação de Deus.
E no capítulo de Êxodo 3, verso 7, até o verso 9, diz a Escritura que Deus viu a opressão, que o povo estava sendo submetido. E, vendo a opressão, ouviu o seu clamor. Estão notando? Ele vê, participa e agora espera uma atitude minha e sua. Ele ouve o clamor, o pedido de socorro e de misericórdia. E ele toma uma providência. Ele toma uma providência para livrar, tirar o seu povo de uma escravidão de mais de 400 anos. Portanto, a primeira verdade que eu descubro aqui é que, diante de uma grande necessidade, ele jamais deixará de nos ouvir. Jamais deixará de responder à minha súplica e à sua súplica. Segundo fato importante é que Deus não pode ocultar-se diante de uma grande atitude. Aqui no verso de número 25, que eu li para vocês, diz a Escritura que ela veio e prostrou-se-lhe aos pés. É aquela mulher, querendo ver a cura e a libertação da sua filha, ela não só veio clamando, pedindo e buscando a Jesus. Ela, diz a Escritura, ela curvou-se diante de Jesus e ajoelhou-se humildemente diante dele e encurvada, né, reconhecia a sua glória, a sua majestade, o seu poder. E o resultado disso é que a sua atitude interior expressava-se na exterior. Ela reconhece Jesus como o único Senhor capaz de responder àquela sua necessidade, e ela vai, prostra-se diante dele, porque sabem vocês de uma coisa: para estarmos de pé diante dos homens, precisamos estar de joelhos diante de Deus. Para estarmos na sua presença, precisamos reconhecer a nossa falibilidade, nossa pequenez, nossa carência, nossa necessidade. E o Salmo 51, verso 17, declara, Davi, é o salmo da confissão de Davi. Davi abre o coração contando a sua vida, a sua miséria, seu fracasso, suas necessidades, suas carências. Diz a Escritura que Davi declara o seguinte no verso 17, Salmo 51, não despreza o coração contrito e quebrantado. Ele não despreza, ele não pode jamais deixar de amar, de servir, de cuidar, de responder à oração de um necessitado. Fantástico essa declaração. E a terceira e última, Deus não pode ocultar-se daquele que crê nas abundâncias que ele tem, dos seus recursos, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu favor, diz aqui a Escritura. O verso 28 diz assim, ela, porém, respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Sim, Senhor, eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos comem. Por favor, eu posso não ter mérito nenhum, porque ela era uma grega fenícia. Ela não tinha a aliança, né, que era a marca da relação de Israel com Deus. Ela era, portanto, uma criatura gentia. Portanto, não era reconhecida pelos judeus como filha, como membro da família de Deus, não tinha os privilégios e tudo. Mas sabe de uma coisa? Ela sabia que ela não merecia. Ela não era da família espiritual de Jesus, de Deus, não era. Mas ela, crendo que não merecia, ela cria na soberania, no poder, na majestade soberana de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus, que a mesa de Deus era farta. Ela tinha certeza. A mesa de Deus estava sendo servida e era farta, mesmo que para ela as migalhas sobrassem. Para ela, até as migalhas eram suficientes para alimentá-la e para supri-la. Então ela prostra-se e diz, Senhor, eu sei de tudo isso, mas os cachorrinhos, gente também que não tem mérito nenhum, participa, nem que seja das migalhas da tua mesa. Senhor, eu sei que tudo podes,
Nenhum dos teus planos, projetos pode ser impedido. Texto de Jó 42, verso 2. Tu és o Todo-Poderoso, eu sei que tu podes, tu és o Senhor da história, quero que seja Senhor da minha vida. Senhor, aqui está a minha filha necessitada, nós não merecemos nada. Mas tu, Senhor, expressas graça, amor, perdão e uma salvação abundante. E graça, Senhor, é favor imerecido. É Deus que dá tudo a todos, a mim e a você, que nada merecem. Graça de Deus, misericórdia de Deus. Nós não vamos a Ele pelos méritos que temos, pela capacidade que possuímos. Nós vamos a Ele pelos méritos de Jesus, que é o Senhor dos Senhores, que lá no Calvário, sendo crucificado, nos atraiu a Ele, para que nós, mortos juntamente com Ele, crucificados com Ele, nós fôssemos agora aqueles que experimentariam o poder de uma vida nova e abundante. Crucificados, pois, com Cristo, ganhamos a vida dele, ressurreta e poderosa. Ele é o Todo-Poderoso. Isso é graça, é Deus que dá tudo a todos, é Deus que expressa o seu favor abundante a todos os que creem. Era o salmista no Salmo 23, conhecido de todos nós. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Não importa. Eu não mereço, mas ele é o Todo-Poderoso e ele me ama. É o texto de Efésios, capítulo 3, verso 20, quando o apóstolo São Paulo declarava: ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é o Todo-Poderoso. Pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele, segundo as suas riquezas, em glória, suprirá cada uma das minhas e das suas necessidades. Filipenses, capítulo 4, verso 19. Então, ele tem os recursos, ele é abundante de misericórdia. E, finalmente, eu tenho aqui o resumo para você desta verdade. Jesus declara: grande mulher é a tua fé. Esse é o resumo que, lá no Evangelho de Mateus, tratando do mesmo evento, da mesma experiência, o escritor sagrado, Mateus, um discípulo tão precioso, capítulo 15, verso 28, diz que a mulher falou, Senhor, obrigado pelo que cai da tua mesa. E Jesus diz para ela: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Porque creste na tua impossibilidade, mas creste na minha possibilidade. Creste na tua finitude, mas creste no meu poder. Um Deus todo-poderoso, santo. Um Deus que não é finito como é finito o ser humano. Um Deus que é infinitamente poderoso, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, o resumo desta verdade que quero deixar no seu coração é que a fé sempre dá toda a glória a Deus. A fé vincula o homem a Deus. A fé faz uma coisa mais que é fantástica. A fé obriga Deus a agir. Você vai a Ele em fé e Ele se sente na obrigação de agir diante da sua atitude de fé. Pois sabe qual é a realidade? É que quando você coloca a sua fé e confiança nele, esta fé mexe com a fama de libertador de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus. Mexe nos brilhos de Deus. Você está crendo nele, no seu poder. Ele diz: espere que eu vou responder de acordo com a sua fé. Mexe na reputação de Deus. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Sobre ele repousa toda a autoridade, nos céus, na terra e debaixo da terra. A sua fé toca na capacidade das promessas de Deus. Portanto, 3 verdades fundamentais dos impossíveis de Deus. É impossível para Deus deixar de dar a você, diante da sua necessidade, a resposta que você precisa. Quando você vai a Ele com uma atitude de fé. Deus não pode ocultar-se da sua atitude de confiança e de fé nele, quando você deposita nele a sua confiança e vai buscar o socorro para a sua família. E terceiro, Deus não pode ocultar-se. Ele não vai ocultar-se daquele que crê nas abundâncias dele, nos recursos dele, na capacidade dele de abençoar você. Aquela mulher agiu em 3 níveis de fé. Observe bem, 3 níveis. Fé no amor de Deus. Ela rogava: Senhor, tem compaixão de mim.
Este princípio é fundamental. Deus sente o que eu sinto. E a história da redenção do ser humano revela esse princípio. Ela coloca a fé no amor de Deus. Esse é o primeiro passo. Segundo, ela coloca a fé no poder de Jesus. E então Jesus expele o demônio, repreende Satanás, porque ela pede objetivamente que Jesus retirasse os demônios que estavam na sua filha. Porque ela sabia que Jesus tinha poder para libertar a sua filha. Vamos a ele nesta confiança. Será impossível para ele deixar de responder à sua petição. É impossível para ele deixar de responder diante do seu clamor, da sua confiança, da sua fé. E ela tinha fé, por último, na graça de Jesus, na misericórdia de Jesus. Ela colocou-se naquela posição humilde de um cachorrinho, sem mérito nenhum, confiando na graça, no favor imerecido. Ela não tinha forças, mas ela tinha confiança e ela creu que ele tinha poder para lhe dar. Vamos a ele, crendo que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, que ele é o nosso fiel e amoroso Pai, que no seu Filho Jesus nos deu toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E agora é Ele que nos guarda, que nos sustenta, que nos preserva e nos anima a vivermos vitoriosamente em cada passo de nossa vida. Então, diante de toda essa atitude, fé no amor, fé no poder e fé na graça de Jesus, o resultado foi a declaração de Jesus: seja feito conforme tu queres. O que é que você quer? Qual a sua necessidade? Seja feito conforme você quer nesta hora. Quando você vai a Ele crendo no amor dEle, crendo no poder que Ele tem, crendo na sua graça amorosa, no seu favor imerecido, na sua bondade eterna. Isto é graça. Coloca o homem sem mérito nenhum, como eu e você, diante da misericórdia e da bondade do nosso Pai Celestial. Ah, meu querido, quero deixar com o seu coração estas verdades nesta hora. São fundamentais e importantes para a minha e para a sua vida também. Vamos a Ele com o coração aberto, quebrantado. Isso é um tempo de extrema necessidade que o mundo todo está vivendo, mas somente há de prevalecer aqueles que ousam colocar a sua fé em Deus. O livro de Hebreus, capítulo 11, discorre exatamente sobre os grandes vencedores da história da humanidade que venceram pela fé. Que venceram pela fé. Eles venceram pela fé, crendo que o Todo-Poderoso era capaz de dar muito mais do que eles haviam pedido ou pensado. Vamos a Ele agora. Há necessidades na sua família, na sua casa, seu marido, sua esposa, sejam quais forem, finanças, a saúde, enfim, as circunstâncias que nós estamos vivendo. Vamos para onde? Desesperados? Buscar quem? Buscar o socorro do homem, que não tem nada para nos oferecer? Vamos ao Todo-Poderoso. Faça como aquela mulher, dobre os seus joelhos, incline-se diante dele, peça a ele, levante a sua voz na presença dele e diga: Senhor, por favor, me socorra, Senhor, me ajude. Minha filha, meu marido, Senhor, meus familiares, todos estão vivendo dias difíceis, Senhor. Olha a necessidade. E saiba de uma coisa, que eu e você não temos mérito nenhum, mas sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Nada nos faltará. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes, nos leva a águas tranquilas de descanso, refrigera a nossa alma. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está comigo e com você. Ele está comigo e com você. E a sua vara e o seu cajado hão de me consolar. Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Vamos a Ele. Dobre os seus joelhos onde você estiver nesta hora. Aí mesmo, sala da sua casa, no ambiente com sua família, se onde for. Feche os seus olhos. Firme seu pensamento em Deus. Qual a sua necessidade? Deixa eu orar por você. Te amo tanto. Você é tão precioso para mim. Eu amo muito você. Tenho um carinho enorme por você. Amoroso Pai, aqui estamos nós todos diante de Ti.
como aquela mulher Ciro-fenícia que não tinha nenhum mérito, Senhor. Só esperava migalhas da tua mesa. Tu lhe ofereceste muito mais do que as migalhas, tu lhe ofereceste a saúde, a recuperação da sua própria filha. Ela clamou ao Senhor com tanto carinho, desesperada, e tu respondeste à sua oração, à sua petição. Senhor, tu não deixas de responder àqueles que te buscam de todo o coração. Quando tu nos ensinaste que diante das carências e necessidades devemos ir a ti. Tu disseste, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em nome de Jesus, declaro saúde e libertação. E demônios que oprimem esta família, que oprimem este lar, seja qual for a circunstância, estão eles repreendidos, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para a glória dele, assim seja. Obrigado mais uma vez por seu carinho. E lembre-se, tudo é possível se você pode crer. Tudo é possível se você pode crer. Fé move a mão de Deus, sua palavra é viva, pois tudo é possível se você e eu pode crer. Amo você. Até a próxima vez. Logo, logo estou junto com vocês. Vocês são amados no meu coração. Obrigado por este tempo juntos. Amo muito você. Até já.